O brasileiro Alexandre Pantoja se tornou campeão peso mosca do UFC, vencendo Brandon Moreno pela terceira vez, né? Já lutou 3 vezes, ganhou as 3, dessa vez com um gostinho especial, que foi o cinturão, como dá pra ver aqui atrás. E nesse vídeo eu vou falar sobre ele. Por quê? Agora que ele acabou de ser campeão, temos muitos, entre aspas, torcedores, né? Comentando algumas coisas. Temos também caras famosos, como Henry Cejudo, ex-campeão, falando algumas coisas. E eu quero trazer aqui, como resposta, algumas estatísticas. Então vamos aqui explicar melhor o que está acontecendo. Eu vi alguns comentários nas redes sociais, lógico, muita gente com comentários positivos, dando parabéns e tal, só que sempre tem comentários que não são só opiniões, né? Vem aqui de uma maneira um pouco tóxica e não é legal, né? Então teve gente falando, ele não vai ficar muito tempo com o cinturão, porque ele não se defende, porque ele não sei o quê. Enfim, você argumentar é uma coisa, mas a forma como falam algumas pega um pouco mal, né? Então o foco foi nesse sentido, né? Eu não vou trazer nome, citar nome de quem comentou e tal, porque, enfim, não precisa disso, né? Mas basicamente as críticas estão em torno dessa questão dele ser muito atingido, porque o Brandon Moreno atingiu muito ele e tal. Quem assistiu o podcast lá no MMA hoje viu que eu falei pro próprio Parrumpinha, treinador do Pantoja, que na minha opinião o Pantoja ganhou a luta por conta do grappling, que é muito mérito do próprio Parrumpinha, porque na trocação, apesar dos golpes mais pesados, do knockdown, o volume de golpes do Brandon Moreno foi maior e foi mais impressionante até, o que pode ter influenciado até a pontuação maluca daquele outro juiz lá. Mas enfim, o próprio Henry Cejudo, ex-campeão, fez um comentário que tem a ver com esse mesmo ponto, e eu vou ler aqui antes de trazer as estatísticas para a gente poder tentar entender se faz sentido, se tem fundamento ou não nessa dúvida das pessoas em relação à trocação do Pantoja, né? Então o Cejudo comentou isso aqui: o que me assusta um pouco com o Pantoja é seu estilo de luta. Será que um cara assim vai conseguir durar e ter de 6 a 7 ou 8 defesas de título, ou é de curta duração? O Pantoja pode ficar um pouco mais técnico defensivamente? Será que ele consegue fazer um bom trabalho nisso? Eu volto e assisto essa luta com o Brandon, e é a mesma coisa na primeira e segunda luta que eles tiveram. Ele leva muitos golpes, ele apanhou bastante do Brandon. E um cara como o Deiveson Figueiredo, quando ele lutou com ele, o Deiveson com o Pantoja, foi uma boa luta estilisticamente para o Figueiredo, porque o Deiveson focou no poder e o Deiveson realmente o machucou. Quando você machuca alguém, você desacelera. Bom, essa foi né, uma declaração do Cejudo lá no canal dele no YouTube. O Super Lutas colocou também né, esse trecho em português no site deles e tal. E o que acontece, né? Eu disse, né, inclusive, que nessa luta recente agora com o Brandon Moreno ele foi muito atingido e tal, mas eu não gosto só de pegar uma luta específica ou mesmo adversário, eu gosto de ter uma visão um pouco mais abrangente, né? Então eu decidi pegar as estatísticas do Pantoja e também do top 5 inteiro do peso mosca para a gente tentar ter um parâmetro, porque as estatísticas você considera todas as lutas dentro do UFC, são caras ali que estão há bastante tempo, muitas lutas, então dá para a gente ter um parâmetro melhor para saber se às vezes não foi uma luta específica ou outra que atrapalhou. Bom, então eu separei aqui, claro, só as estatísticas da trocação. Então a gente tem a quantidade de golpes por minuto, a precisão dos golpes, os golpes absorvidos, a defesa dos golpes, e eu também fiz a conta aqui do saldo dos golpes, né? Porque de um lado a gente tem a quantidade de golpes que o cara aplica e de outro a quantidade de golpes que o cara recebe. Então, às vezes, o cara tem muito mais volume do que os outros, só que ele recebe muito mais golpes também. Então, por um lado, você pode achar, o cara bate mais que todo mundo e tal, só que se ele apanha mais que todo mundo, não adianta muito. Então, você tem que ter o saldo ali, né? Dividir a quantidade de golpes que você aplica pela quantidade de golpes que você recebe. Então, eu também fiz essa estatística. Então, vamos lá. Como eu disse, eu peguei o Kai Kara-France, né, o top 5, né, vou falar primeiro o campeão, né, o Pantoja, e o top 5. Então, em quinto a gente tem o Kai Kara-France, em quarto Brandon Royval, em terceiro Amir Albazi, em segundo Deiveson, em primeiro Brandon Moreno. Esse é o ranking atual do peso mosca, peguei as estatísticas desses caras. Começando aqui com os golpes por minuto, ou seja, o volume de golpes que a gente fala, né, a quantidade de golpes que o cara coloca, a gente tem em primeiro o quinto colocado, que é o Kai Kara-France. Ele tem 4,57 golpes por minuto. A gente tem o Pantoja campeão em segundo com 4,41, ou seja, o Pantoja só não tem mais volume de golpe do que o próprio Kai Kara-France, que realmente é um cara ali na trocação excepcional, né? A gente tem o Brandon Moreno em terceiro com 3,8 golpes por minuto, em quarto a gente tem o Brandon Royval com 3,45, em quinto Deiveson Figueiredo com 3,09 e o pior de todos, que tem menos golpes por minuto, é o Amir Albazi, que tem 2,8, né? Depois, indo ali para a precisão dos golpes,
golpes, estatística bem importante também, a gente tem na primeira colocação o Davidson Figueiredo. Então olha que engraçado, ele não tem tanto volume quanto os outros, mas é a maior precisão. Ele tem 55%, aliás, ele é o único que acerta mais da metade dos golpes. Na segunda posição, a gente já tem o Pantoja, com 48%. Em terceiro, o Breno Moreno, com 43%. Em quarto, o Kai Kara-France, com 39%. Em quinto, o Amir Albazi, com 39% também, empatado ali com o Kai Kara-France, né? E sexto, 38%, o Brandon Royval. Então, o Pantoja tem o segundo maior volume de golpes e a segunda melhor precisão nos golpes. Então, são estatísticas aqui, de novo, só da trocação. Então são bem impressionantes, né? Depois, golpes absorvidos. Aqui, quanto menor, melhor, né? Porque é a quantidade de golpes que você recebe. Então, o menos atingido de todos aqui é o Brandon Royval, que está em quarto no ranking, né? E aqui ele é o menos atingido, com 2,63 golpes em média por minuto. Amir Albazi é o segundo menos atingido, com 3,07. Kai Kara-France é o terceiro, com 3,24. Em quarto, a gente tem o Brandon Moreno, com 3,4. Em quinto, o Davidson, com 3,5, e aqui sim o Pantoja realmente tem a pior estatística. Ele tem 3,81 golpes absorvidos por minuto. Então, faz sentido a crítica do Cerrudo e a crítica de um ou outro ali nas redes sociais, se for só se apegar aqui a golpes absorvidos? Faz sentido, porque estatisticamente ele realmente é o que mais toma golpe de todo o top 5, e incluindo o campeão, que é o próprio Pantoja. Então, nesse sentido faz. Só que a gente tem que ver o saldo, como eu falei, né? Porque, o cara é o que mais apanha, mas se ele é o que mais bate também, né? E aí, né? Então você tem que ver assim pro outro lado. Mas vamos continuar aqui então. Agora a gente tem a defesa dos golpes, né? Quem tem a melhor defesa de todas desses caras é o Kai Kara-France, que tem impressionantes 65% de defesa. É uma defesa muito boa. O cara tem o maior volume de todos, o Kai Kara-France, e tem a melhor defesa. É impressionante, né? Depois a gente tem em segundo o Amir Albazi, que tem o menor volume de todos, mas tem a segunda melhor defesa, com 63%. A gente tem o Breno Moreno com 56%. O Davidson e o Pantoja empatados com 51%, e a pior defesa com 50%, quase que empatado com o Davidson e com o Pantoja, é o Brandon Royval. Então, de novo, o Pantoja não tem, além dele ser o cara que mais absorve golpe, ele também tem ali a segunda pior defesa dos golpes. Então aqui a gente começa, então acho que faz sentido ele receber muito golpe mesmo e tal. Beleza, agora vamos para o saldo, né? Estatística final aqui. Quem tem o melhor saldo, ou seja, a quantidade de golpes que aplica pela que recebe? O Kai Kara-France, como deu para perceber, né? Realmente as estatísticas na trocação dele é a melhor aqui no geral, que ele é o quinto colocado no ranking. A última luta dele, não acho que ele perdeu, mas enfim, né? Isso é ponto para outro vídeo. A gente tem o Kai Kara-France, então, com um saldo de 1,41 golpes. Depois, em segundo, o Brandon Royval com 1,31, tá ali próximo até. Em terceiro, o Pantoja com 1,16. Depois, o Breno Moreno com 1,12. Amir Albazi em penúltimo, com 0,91, e o pior de todos é o Davidson, com 0,88, ou seja, o Davidson e o Albazi têm menos de 1. O que quer dizer? Quer dizer que eles recebem mais golpes do que eles aplicam, né? Eles mais tomam porrada do que aplicam porrada no adversário. Só que a diferença do Davidson, por exemplo, é que ele tomar uma porrada do oponente para dar uma não é ruim para ele, né? Porque a porrada dele vai ser mais forte que quase todo mundo, né? Então tem que levar em consideração isso também. Então qual a conclusão? Por mais que realmente o Pantoja receba mais golpes e não tenha ali a melhor defesa dos golpes, ele tem um volume que compensa isso, porque como eu disse, no saldo dos golpes ele é melhor do que o próprio Brandon Moreno, melhor que o Amir Albazi e melhor do que o Davidson Figueiredo, que também foi campeão. Então ele só não é melhor que dois caras, que é o Kai Kara-France, que como eu disse, é talvez ali o maior especialista da trocação entre esses caras, e o Brandon Royval, que tá próximo ali a ele. Então assim, é preocupante que o Pantoja receba tantos golpes? Claro, né? Porque não é bom, né? É um esporte onde você tem que buscar não apanhar, né? Então, é sim algo para se corrigir, né? É algo sim para se treinar, como o Cerrudo comentou. Precisa de ajustes técnicos, né? Lógico, todo atleta precisa, mas eu acho sim que o Pantoja tem que focar nisso, precisa evitar um pouco aí. Não sei se o ideal é movimento de cabeça, se é aumentar a movimentação. Isso vai do estilo de cada um. Só o cara que treina ali com ele vai achar o melhor caminho. Tem várias formas ali, né? Você pode tentar bloquear melhor, você pode movimentar, você pode mexer a cabeça, você pode, enfim, agarrar mais, né, sair do golpe ali indo pra queda, fintar mais as quedas, porque também faz o seu adversário te bater menos. Enfim, você tem trocentos caminhos para fazer o seu adversário te acertar menos, né? E isso é a função da equipe dele
treinar ele. Então eu acho sim que tem um certo fundamento na crítica, porém acho que estão exagerando um pouco, né? Porque, de novo, se a gente olhar o saldo, ele tá melhor do que o próprio ex-campeão Brandon Moreno, o ex-campeão Davidson Figueiredo. Fora que isso aqui a gente tá focando só nas estatísticas de trocação. E nem assim ele tá mal, ele tá muito bem, inclusive, né? Tem o maior volume de golpes, como eu disse. Então, eu acho que é um ponto, sim, para se corrigir no jogo, porém, acho que um pouco exagerada aí a cobrança, né? Todo mundo falando como se, nossa, meu Deus, ele apanha demais, não vai durar, porque blá, 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 blá. Não, acho que é uma questão de ajuste, assim como todos os atletas que a gente pegar aqui vai ter coisas para corrigir. Eu acho, sim, que ele precisa corrigir, lógico, não tá perfeito, mas eu acho que tá um pouco exagerado, até porque a gente não conta nessas estatísticas o punch do Pantoja. Ele tem um volume maior que todo mundo e tem um punch ali que talvez seja um dos melhores também. Tá? Então, acho que dá pra ter boas esperanças sim com o Pantoja, não precisa se preocupar não. É normal, né? O único cinturão que a gente tem, o pessoal tá aí, meu Deus, será? Não sei o quê. Enfim, todo atleta precisa evoluir. Acho que ele tem uma equipe, uma academia, enfim, competente, que precisa corrigir. Realmente, se não corrigir, se ficar nessa, é arriscado, né? Toda luta vai ter um risco ali dele não suportar, não ter queixo pra aguentar a quantidade de golpes, e aí sim pode dar ruim. Enfim, vamos ver. Eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo. Sabendo das estatísticas aqui, você acha que tem que realmente se preocupar porque ele tá tomando muito golpe e tal, ou não? Você acha que é natural, já que ele tem o maior volume de golpes, ele se expõe mais também? Enfim, você acha que o queixo do Pantoja também ajuda nessa situação? Comenta a sua opinião aqui embaixo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!